É sempre um prazer renovado estar ao seu lado, começando mais um Iara Araújo na Rede. Muito obrigado pela resposta contundente. Fiquei aqui buscando um termo para agradecer a vocês. Contundente, espetacular, fantástico. O número de acessos a cada dia nos surpreende, cresce mais e mais e mais. E nós temos buscado sempre assuntos interessantes, assuntos que possam acrescentar a você, a sua família, a sua vida, assuntos para você discutir no seu trabalho, na sua casa, para você discutir até mesmo nas suas horas de lazer. Podem interagir à vontade nas nossas páginas, discutir, discordar, concordar, fiquem inteiramente à vontade. Hoje nós vamos trazer um tema muito interessante. Eu confesso para você, meu amigo, confesso para você, minha amiga, que estudei um pouco, mas ele precisa ser discutido com um profissional. E nós vamos receber aqui um profissional dos mais competentes, um jurista, Dr. Paulo Cossenza, que vai discutir com a gente o que é um juiz de garantias. Você ouviu isso a semana inteira, o mês inteiro, o Supremo decidindo se começaria agora, se não começaria, se vai, se não vai, se é constitucional, se é inconstitucional, até que o ministro Toffoli decidiu que daqui a 6 meses é que será tomada uma atitude com relação a isso. Mas o que é verdadeiramente um juiz de garantias? Nós vamos aprender juntos a partir de agora, não sem antes dizer que a minha alegria é estar na sua companhia e desejar do fundo do coração que hoje seja o dia mais feliz de toda a sua vida. Show do Iara Araújo, show do Iara Araújo, vem. A minha alegria é a sua companhia. Vem. Eu disse a vocês que tinha um convidado especialista no assunto, ele é advogado, juiz aposentado, um jurista de renome, Dr. Paulo Cossenza. Tudo bem, doutor? Ex-defensor público também, e vai conversar com a gente sobre essa questão de juiz de garantias. Doutor, o que vem a ser um juiz de garantias? É garantia ou garantias? Vamos lá. Iara, esse tema, como você bem falou no início, ele é um tema que está hoje na ordem do dia, né? Existe uma polêmica muito grande, porque um grupo de magistrados está muito relutante em aceitar essa inovação, muitos advogados da área criminal festejando essa lei, e as pessoas meio que sem saber do que se trata. Afinal de contas, o que é esse tal juiz de garantia? Será que ele vai garantir garantias? Garantias. Ele, afinal de contas, ele vai servir de quê? De garantia da impunidade ou vai ser uma garantia da justiça de forma equilibrada? Esse é o ponto. Mas, Iara, eu antes da gente entrar no tema, eu queria propor para você e para toda essa rede dos seus seguidores, internautas que participam do seu programa com muita presença. Para a gente poder entender juiz de garantia, a gente tem que fazer uma espécie de lavagem cerebral. A gente tem que olhar o seguinte, tem que olhar o juiz de garantias como se fôssemos, você fosse ele, um acusado. Perfeito. Eu sou o réu. Eu sou o réu. Perfeito. Que tipo de juiz que eu gostaria de ter? Porque eu sou réu e sou inocente. Perfeito. Eu quero saber que tipo de juiz eu gostaria de ter me julgando. No Brasil, essa é a pergunta. Então eu gostaria que cada um de nós aqui se colocasse na posição de réu, inocente, que tipo de juiz eu quero que me julgue. Esse inocente que você está falando é a presunção de inocência ou inocente Não, mesmo? eu sou sempre inocente. Claro, perfeito. Né? Serei sempre Ninguém inocente. nunca é culpado. Ninguém nunca é culpado. Então, ainda que eu seja culpado, eu sou inocente. Claro, eu sou inocente. Mas não é essa a questão. Então eu poderei, então, sem preconceito, porque nós estamos vivendo um período de grande impunidade e a mídia, de um modo geral, esparrama na sociedade que precisamos aumentar o punitivismo, prender a qualquer preço, a qualquer custo. E muita gente foi presa, muita gente sofreu ações penais
sem a devida prova. O que faz o juiz? Qual é essa ideia? O Brasil vivia até a Constituição de 88 um sistema chamado sistema inquisitório. E passou agora, depois da Constituição de 88, para o chamado sistema acusatório. O que é isso? E até hoje ainda nós temos resquícios desse chamado sistema inquisitório. O que era isso? Quando eu entrei para a magistratura lá atrás, ainda já estávamos saindo dele, mas nós juízes, operadores de direito, tínhamos esse conhecimento, essa experiência inquisitória. Queríamos ser os paladinos da justiça. Eu, juiz, o que eu tinha? Eu era o presidente da investigação. Perfeito. O delegado ia, descobria um crime, autuava em flagrante, ou instaurava o inquérito, pedia ao promotor, mas não pedia ao promotor, ele mandava para o juiz então mandava ao MP, o MP requeria alguma coisa, eu deferia, eu não mandava de volta para o delegado, ou seja, o juiz estava imiscuído na produção do inquérito, da fase anterior ao processo penal, aquela fase em que o delegado e o Ministério Público estão ali a investigar. Ver se a pessoa tem culpa ou não tem culpa, na concepção dele, Ministério Público, dele, polícia. O sistema acusatório... Permita, seu amigo, uma pergunta. Mas nesse Ministério Público e delegado, mas a voz final não é do juiz, ele acolhe se quiser ou não a denúncia? Claro, sim. Vou chegar lá. Então, o que o delegado, o que o Ministério Público no sistema acusatório passam a fazer? Eles passam a ter independência que devem ter para investigar. E o juiz deveria ficar de fora, porque o juiz não existe para condenar pessoas, ele existe para condenar culpados, absolver inocentes, na concepção dele. Agora, quando um juiz, não é só o juiz, qualquer pessoa que fique muito próxima, por exemplo, do promotor e da polícia, desde o momento inicial do início da investigação, o que acontece? O delegado vai lá e fala assim: doutor juiz, precisamos pedir a quebra de sigilo bancário. Aí você, precisamos. Tá. Aí vem o promotor, precisamos também o telefone. Precisamos decretar uma medida cautelar, busca e apreensão, prisão preventiva. E você vai se envolvendo naqueles depoimentos, você acaba fazendo o quê? Quando vem a denúncia, ou seja, aquele inquérito, através do oferecimento da denúncia, que é a petição inicial da acusação na ação penal, chega para o juiz, aquele juiz já está sem que quase nenhuma participação do acusado, já quase que condenando o sujeito. Perfeito. Então ele começa numa ação penal, já quase que condenando o sujeito e muito influenciado por todo aquele aparato da investigação e argumentos muito bem feitos do Ministério Público e da polícia. Não estamos contestando nada disso, por favor. Chega, então, aí vai para a defesa. Esse juiz é quem vai julgar e vai prosseguir na segunda fase. O que faz o juiz de garantia? O que ele garante? Na verdade, ele procura garantir a isenção do juiz. Ele estabelece uma divisão, uma cisão. O juiz das garantias vai ficar responsável por essa convivência com o promotor, com o delegado. O delegado e o promotor vão requerer ele as providências, as medidas cautelares, ele vai fazê-las. E vai lá, decreta, não decreta. Quando o Ministério Público oferece denúncia, ele então recebe a denúncia ou não. Recebendo a denúncia, ele encaminha imediatamente para o juiz que vai proceder à ação penal. E esse juiz, então, não está contaminado com a fase pré-processual. Então, a finalidade desse juiz é poder olhar a defesa e olhar a acusação de uma maneira equidistante. Eu diria até mais, eu sou favorável àquele estilo de salas de audiência que a gente vê nos filmes americanos, onde o promotor está ali do lado da defesa, ali embaixo, e não lá do lado do juiz. Já falamos isso no outro programa. Falamos, é verdade. Então, essa posição do juiz, que não contamina ele sobre os fatos, ele vai poder ouvir os argumentos do Ministério Público e da defesa, que terão acesso, a defesa terá acesso a todo o conteúdo do inquérito, e ele, então, depois da instrução de ouvir testemunhas, de observar a prova que tem, de maneira independente e distante, ele vai e julga, condena ou absolve, sem essa pressão e sem esse pré-conhecimento
de toda a fase do inquérito que pode levá-lo a uma posição parcial. Sim, sim. Então a finalidade fundamental do juiz de garantias, e para você que é acusado e é inocente, é você ter certeza que aquele juiz não vai estar contaminado. Com a investigação. Agora, o juiz de garantias, ele tem autonomia para não aceitar aquela denúncia? Ele pode olhar e falar, não, sim, não, claro. denúncia. Ele pode aceitar ou não aceitar, rejeitar a denúncia. Ele tem total autonomia para isso. Depois que vira ação penal, que vai para o juiz. E o juiz do julgamento, ele vai poder, então... Era esse termo que eu estava querendo. É o juiz do julgamento, da instrução e do julgamento. Ele vai ouvir as testemunhas, as provas, chamadas provas não irrepetíveis, né? Ele vai ouvir as testemunhas, e o inquérito vai ficar apensado lá no juízo de garantia. O que vai para o juiz da instrução são as provas periciais, não vão os depoimentos. Não vão? Não, eles vão ficar lá. Para quê? Quando o juiz for perguntar, o juiz não tem que fazer pergunta. A defesa tem acesso aos depoimentos anteriores, o Ministério Público vai ter acesso aos depoimentos, vão fazer pergunta a testemunha o que quiser. E o juiz, ele pode fazer as perguntas que ele desejar também, mas ele não vai fazer pegadinha, ele não vai estar ali com aquilo que estava anterior para poder perguntar. Então essa é a finalidade do juiz de garantia, garantir o cumprimento do conceito do sistema acusatório pleno e garantir essa imparcialidade do juiz. Para mim, essa é a função. E aonde ele fica durante o julgamento? Quando vai para o juiz, como é que funciona? Temos juiz da instrução e do julgamento. Onde é que fica o juiz de garantias? Ele ali acabou a função dele. Dali para diante ele já não pega mais o processo. E o juiz de instrução e de julgamento, ele vai poder, assim desejando, revogar a prisão preventiva ou decretar, aí ele passa a ter total autonomia sobre o processo. E a decisão é do juiz de instrução e julgamento. Exatamente. Quanto às provas e quanto a qualquer outro fato. E a promotoria? Como é que a promotoria trabalha junto com o juiz de garantias ou não trabalha? Não, a promotoria ela vai trabalhar junto com o juiz principal. Hoje já existe no Ministério Público a promotoria de investigação. E é nessa fase que a promotoria tem que atuar junto com um juiz de investigação. E ele vai trabalhar com ele. Agora, eu não quero entrar no próximo tema, que é com relação à questão da estruturação, mas nas pequenas cidades, o número de processos criminais que vão para esse juiz de garantia vão ser muito poucos. Quem vier falar em questão de impunidade do pessoal da segunda instância, dos políticos, não, porque não vai atingi-los. Eles vão continuar do jeito que está. Não muda? Não, para eles não. Na segunda instância, segundo a decisão do Toffoli, o juiz de garantia não vai ficar no tribunal. Ele só vai funcionar na primeira instância. Isso é bom ou isso é ruim, doutor? Eu acho que deveria, o próximo passo é funcionar em todas as fases. Eu acho que deveria acabar o foro por prerrogativa de função, para todo mundo ficar com a primeira instância, segunda e demais instâncias. Mas como no Brasil tem essa situação aí meio lamentável, complicada, mas o próximo passo é acabar mesmo, extinguir com esse foro por prerrogativa e deixar todo mundo na mão dos juízes da primeira instância, da segunda instância. E se assim fosse, todos estariam sob a tutela do juiz de garantias e do juiz de instrução e julgamento. Eu acho que é um passo importantíssimo para a afirmação e plena atividade, plena implantação do sistema acusatório que existe na maior parte dos países. O juiz de instrução e julgamento, ele tem conhecimento durante todo esse trâmite de promotoria, Ministério Público, delegado, juiz de garantias, mas ele sabe o que está tramitando ali? Nem deve saber, nem precisa saber e acho melhor que nem saiba. Ele não tem a menor ideia que não vai cair na mão dele. Pois é, quando tem várias varas, uma cidade que tem muitas varas criminais, quando for um juiz único que tem uma vara só, não. Sim. Aí eu acho que ele vai ser ele mesmo. Mas quando tem várias varas, pode vir a distribuição, vai para um juiz qualquer. Então vai lá, chega lá a ação penal e o juiz vai fazer a instrução.
e vai julgar. Eu acho que a ideia do juiz de garantias é um passo à frente e importante, e não vai causar maiores atrasos vamos dizer assim, na prestação jurisdicional, como a gente vai dizer daqui a pouco. Posso deixar de falar para vocês sobre o Clube de Negócios VR, esse parceiro maravilhoso que está com a gente em todos os nossos trabalhos, nessa nova fase do Iara Araújo na rede. Você pode ter um escritório na Vila Santa Cecília. Aí você está me assistindo e fala, não, ô Iara Araújo, eu não posso. Eu não tenho condições financeiras para isso, e eu lhe digo que pode a partir de R$ 39,90. São vários pacotes, claro. A partir de R$ 39,90 você pode ter um escritório na Vila Santa Cecília. Total segurança, ponto nobre da cidade. São 2 endereços, nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Você pode ter secretária, telefone exclusivo, um local de trabalho exclusivo para você realizar suas reuniões. Ou se você não quiser fazer reuniões, não, eu quero apenas navegar na internet, resolver alguns problemas, perfeitamente converse com o Clube de Negócios VR. São vários pacotes, tá aí o telefone no seu vídeo para você, confira aí. O telefone do Clube de Negócios VR. Anote esse telefone, e são 2 endereços, os 2 na Vila Santa Cecília, ponto nobre da cidade. Confira aí o primeiro endereço do Clube de Negócios VR. Anote direitinho isso. Agora, o segundo endereço do Clube de Negócios VR. Tá aí para você. Procure o Carlos, procure toda a equipe, o Marcelo, toda a equipe do Clube de Negócios VR. E vejam bem, você não tem preocupação com condomínio, você não tem que pagar telefone no final do mês, você não tem preocupação com funcionários, com portaria, terminou seu trabalho, apaga a luz e vai embora. O Clube de Negócios cuida de tudo para você. É uma revolução, é espetacular, não deixe de conhecer. Clube de Negócios VR. Mas, doutor Paulo Cossenza, dentro dessa sua explicação brilhante, aliás, didática e brilhante, ficou perfeito, acho que todo mundo conseguiu entender bem. Por que a resistência, então, de alguns segmentos ao juiz de garantia? Bom, eu penso o seguinte, existe muita resistência da magistratura, de parte só da magistratura, em razão de uma possível e, vamos dizer assim, equivocada impressão de que vai haver uma diminuição do poder do juiz de instrução, vai haver uma cisão. Então, das competências, um ia ficar com inquérito, outro com ação penal, então alguém ia ficar com menos poder. Então é uma sensação de perda de poder. Tem sentido. Essa é uma impressão que me passam alguns juízes, não todos, alguns aí. Existem alguns que falam, por exemplo, que seria um problema de constitucionalidade, aí começam porque haveria um princípio havendo uma cisão da jurisdição, ou então estariam ferindo o princípio do juiz natural. Mas o Supremo Tribunal Federal vai se debruçar sobre algumas questões de constitucionalidade, e segundo se tem a notícia, 7 dos ministros já teriam se manifestado de uma forma assim, genérica sobre a ideia do juiz de garantias, a favor e da constitucionalidade vamos dizer assim, do lançamento dessa novidade no direito brasileiro. Portanto, vamos aguardar os acontecimentos. Qual é o critério para se nomear eu não sei, eu falei nomear, não sei se ele é nomeado. Qual é o critério para ter um juiz de garantia? Então vamos entender como é que seria. Vamos lá, como seria? O principal, vamos dizer assim, argumento que se faz contra os juízes de garantia não é nenhuma questão, vamos dizer assim, filosófica, nenhuma questão jurídica, é uma questão assim, não, vai ser impossível se implantar, muito caro, vamos gastar milhões, onde tem um juiz vamos ter que ter 2, e não é verdade, não é bem assim, não é bem assim. Eu vou dar exemplo aqui da nossa região para ficar mais fácil da gente entender. Nós aqui, na nossa região de Volta Redonda, nós temos acho que 4 varas criminais, não, 3, se não me engano, bom, não importa. Tem mais 2 varas criminais em Barra Mansa, temos Guarda do Piraí, Valença, temos uma vara lá, Resende, Itaché. Pegaríamos esse pedaço aqui, umas 600 mil pessoas aqui. 600 mil pessoas envolvidas no trabalho todo. Na cidade. Na cidade. 600 mil pessoas. Não. Habitantes por aqui.
A quantidade de crimes, se você computar em relação aos cíveis, é muito pequena. Muito pequena a quantidade de crimes, né, que são oferecidas denúncias em relação aos processos cíveis e os processos de família. Então, como é que ficaria? É primordial. A única coisa que é primordial, e já está aqui, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, implantado, praticamente em todo o estado, não, todo o estado, faltando algumas varas criminais, é o processo eletrônico. Isso é fundamental. Porque o juiz de garantias poderia ficar aqui em Volta Redonda, numa salinha aqui, e os promotores da região poderiam chegar a ele através do computador. Doutor juiz, olha aqui, o inquérito da comarca de Volta Redonda e tal. Então você pegaria na estrutura do Poder Judiciário, que já existem, para cada região já existe um grupo de juízes substitutos. Dentre esses juízes regionais, você coloca lá e faz um rodízio entre os juízes regionais, aquele que vai ficar tomando conta dessa atividade. Mas quem o coloca? O tribunal. Ele é um juiz, como outro qualquer. É um juiz. Ele é designado para aquela função. Ele fica designado para aquela função. Ou então, se vocês quiserem, se desejarem criar uma vara, um juizado da garantia, o Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, pelo menos, eu sei daqui, existe uma lei estadual que autoriza, através de resolução do órgão especial, desde que não crie despesa, a remanejar. Por exemplo, você tem uma vara totalmente desnecessária, uma comarca cujo movimento é insignificante, você extingue aquela, junta com a outra vara e pega aquela estrutura, que eu digo financeira, e transforma naquilo um juizado. Você, sem aumentar a despesa, você cria um juizado. Aqui talvez você precisasse de um. Na capital e região metropolitana, talvez você precisasse de 10 substitutos. Agora, em comarcas de um único juiz, a cada grupo de 5, 6, 7 comarcas, você colocaria um juiz fazendo esse trabalho, sentado na frente de um computador. Perfeito. E se o promotor, se ele deseja, aqui em Volta Redonda, por exemplo, a gente entender, o juiz de garantia estaria aqui, como situado aqui em Volta Redonda. Vem um preso, você vai fazer a audiência de custódia aqui na cadeia pública, aqui na Dutra. O juiz vai lá, já tem um local apropriado, não tem nem que construir nada, ele vai lá e pode ouvir o sujeito. E para cá, vem presos de toda a nossa região. Então, quer dizer, a estrutura ela está apta a ser utilizada. Claro e evidentemente que vão precisar ajustes, mas não ajustes que vão gerar despesas estratosféricas, como alguns sugerem. Perfeito. Doutor, mas um juiz de garantias, ele tem a mesma capacitação de um juiz? Mesmo, é um juiz como outro qualquer. Eu posso atuar nas duas frentes? Claro, você não pode atuar. Não no mesmo processo. Claro, não no mesmo processo. Você pode ser juiz de garantia, pode ser juiz de Volta Redonda, pode ser juiz de garantia de Barra Mansa, e de Barra Mansa pode ser juiz de garantia de Volta Redonda. Os processos que viriam para cá, aquele juiz faz. A ideia do juiz de garantia... Ele não é fixo, então, como juiz de garantias. Ele pode atuar também como juiz de julgamento? Pode. Ele pode até, às vezes, acumular uma vara desde que ele não seja naqueles processos da vara. Claro. Mas a ideia do juiz de garantia, na verdade, é garantir um anteparo ao juiz da instrução e julgamento, ter um afastamento em relação às investigações, e isso é bom. E é bom para você aí que é acusado e certamente você com certeza é inocente, gostaria de ter um juiz que olhasse para você com a mesma, vamos dizer assim, maneira e respeito que olha o acusador. Ou não? Sim. Agora, quando a gente pensa assim, não, mas nós estamos numa sociedade que só tem bandido, corrupto, aí a gente vai, não, tem que ferrar todo mundo. Quando a gente se desdespe dessa situação que é triste, verdadeira em parte, mas também muito utilizada para criar vamos dizer assim, um punitivismo excessivo, e esse punitivismo excessivo vai gerar o quê? Um Estado autoritário, que tanto as pessoas reclamam dele. Claro. Então, não é um Estado bonzinho, não é um juiz que vai absolver todo mundo, é um juiz e nem que vai condenar todo mundo. É um juiz que tenha distanciamento da acusação e da defesa e possa olhar as duas de uma maneira igual e com paridade de armas. Então, para ficar assim, para a gente fechar com chave de ouro, o que o juiz de garantias
manda para o juiz que vai julgar. Ele manda o quê? Ele não manda nenhum tipo de conclusão. Ele manda apenas as peças de acusação e defesa e põe na mão dele. O juiz de garantia, voltando lá atrás, ele recebe do promotor se for necessário. Nem todos os inquéritos vão se fazer necessária a atuação do juiz de garantia. Se não houver nenhum pedido... Não, mas havendo a necessidade. Mas havendo a necessidade... Eu sou o juiz que vou julgar. Então, o que eu recebo? Você vai receber a denúncia do Ministério Público, com as provas periciais, todas aquelas que foram produzidas, as medidas cautelares que foram necessárias, a transcrição lá do grampo, do telefônico, contas bancárias, você vai receber tudo. Só não vai receber aquelas provas que poderão ser utilizadas, vamos dizer assim, provas testemunhais, onde aquelas testemunhas vão ser ouvidas novamente, porque elas, geralmente na fase da polícia elas são ouvidas só pelo delegado, às vezes nem pelo delegado, elas são ouvidas por um policial, um detetive, e esse depoimento vai ser, ele não vai ser levado e vai ficar nos autos do inquérito, que vai ficar lá no cartório do juiz de garantia. Mas então, ele não emite nenhum tipo de parecer ali, se ele acha que é culpado? Não, ele julga os requerimentos cautelares que são feitos para ele. Se ele achar que estão presentes os requisitos para que ele prenda, faça uma prisão preventiva, ele decreta. Ele faz isso. Ele decreta a prisão preventiva, ele Quer dizer que revoga. pode chegar para o juiz de julgamento com a pessoa já presa? Sim, isso é importante. Ele tem essa autonomia. Ele tem autonomia, ele pode revogar, cancelar o flagrante, ele tem toda a autonomia, decretar busca e apreensão na casa, mandar buscar, fazer perícia, ele faz toda a instrução. Então ele não só junta aquilo ali, ele tem uma ação mesmo como efetiva. Então, lógico, e por isso que o juiz da instrução e julgamento acaba se influenciando lá atrás, quando ele fazia tudo isso. A gente não quer mais que ele faça, porque o sistema acusatório quer que o juiz se mantenha equidistante das partes. Não que os juízes pessoalmente não vão se manter equidistantes, que eles procuram se manter equidistantes das partes, mas a influência é muito grande. É humano. E a função do juiz, assim como a de mulher de César, não é só parecer que não é só ser imparcial, ele tem que ser e parecer que é. Lógico. Quando você olha um juiz acusado, você senta numa sala de audiência, olha o juiz do lado do promotor, o promotor ali cochichando no ouvido do juiz, você com o seu advogado lá embaixo, ele nem olhando para sua cara, você fala, estou lascado, esse juiz, eu estou aqui, pronto, estou ferrado. Então, o que é isso? O juiz de garantias, ele vai estar cuidando lá do inquérito, e lá o juiz da instrução, o que ele vai fazer? Vai ouvir as provas na fase da ação penal, vai julgar, mas protegido dessa promiscuidade. Uma blindagem, né? É uma blindagem em relação a essa convivência com o inquérito, não com o promotor, não, que pode ser amigo dele. Sim, claro. Não, mas é a convivência com aquele inquérito, com aqueles fatos que podem levá-lo a um pré-julgamento perigoso. Perfeito. Faltou uma pergunta aqui. O juiz de garantias, ele conversa com o réu? Ou não? Ele tem claro, ele tem, lógico, o juiz de garantias, aliás, ele vai fazer aquela audiência de custódia. Quando vem o flagrante, o flagrante é comunicado ao juiz de garantias. Aqui, por exemplo, o juiz de garantias aqui em Volta Redonda, ele vai na sala de audiências da audiência de custódia e ouve ele. Se ele achar que aquela prisão é desnecessária, ele solta. Se ele achar que deve decretar prisão preventiva, ele decreta. E toma todas as providências como se o juiz da causa fosse. Ele só depois não vai julgar a causa lá. Sim. Por quê? Para deixar que o juiz da instrução e do julgamento tenha a total, vamos dizer assim, o total afastamento daquelas situações do inquérito que podem levá-lo a influenciá-lo de uma forma já previamente negativa ao réu. Ele está cansado de tudo aquilo ali, já saturado. Se eu decretei a prisão, se eu vi todo... esse cara é culpado. Isso aí. Não é isso que a gente quer. Doutor, o que falta esclarecer aqui desse seu brilhante depoimento, como sempre, aliás? Não, eu acho que o juiz de garantia é uma questão realmente nova no direito brasileiro. Eu acho necessária, não vejo como um monstro. Eu acho que é um passo adiante no aperfeiçoamento da justiça criminal.
porque vai possibilitar de fato julgamentos mais equidistantes. Evidentemente que traz polêmica, porque tira um pouco de parcela de poder que o juiz está acostumado. Eu sou o juiz de tudo, afinal de contas. Então eu vou ficar um pouco sem poder. Cria um pouco assim essa situação de constranger. Então já está havendo resistência, tanto é que a AMB já entrou com ação direta de inconstitucionalidade, a sua presidente brilhantemente, a doutora Renata, aliás, defendendo a inexistência, a impossibilidade do juiz de garantia, com o brilho que ela tem, de juíza criminal que é. Eu a conheço, sei que é uma excelente magistrada, mas está defendendo o ponto de vista da magistratura que resiste a essa evolução. Mas a resistência maior que eu vejo é uma resistência temporal. A filosofia do juiz de garantias, porque, vamos dizer assim, a aplicação do sistema acusatório que o Brasil adota, ela é fundamental, ela tem que se fazer. Então eu acho que por isso que o juiz de garantias é um passo importante, vai demorar um pouco a sua adaptação, porque o Brasil, infelizmente, como é uma federação com muitas desigualdades, tem estados que vão estar em situações diferentes, então a medida adotada pelo ministro Toffoli foi prudente, de adiar por 6 meses, eventualmente pode ser até que venha a sofrer um novo adiamento, mais 6 meses, não sei, para que os estados possam mais ou menos se adaptar e ingressar. Mas eu sempre lembro que o bom é inimigo do ótimo. Então se não se começar, se fosse esperar o ótimo, a possibilidade da estruturação total, nunca teremos a implantação disso. Então temos que implantá-lo, ainda que parcialmente ou nos estados, e aos poucos se vai exigindo a implementação em todo o Brasil, até que isso se torne uma realidade e que com certeza os julgamentos serão mais justos. Mais justos. Brilhante como sempre. Dr. Paulo Cossenza, um dos juristas mais brilhantes desse país, ele que é juiz aposentado, ex-defensor público e um brilhante advogado, dando uma aula para a gente do que é o juiz de garantias. Agora é aguardar a decisão, basicamente do Toffoli. É ele? Não, agora é o Supremo, porque na verdade o relator dessas ações diretas de inconstitucionalidade é o Luiz Fux, que é o vice-presidente, ele já é o designado relator. Ele vai levar, ele vai fazer o que depois vai ter que levar a liminar ao plenário e depois julgar o mérito. Vamos aguardar os julgamentos que virão por aí. E você dê a sua opinião à vontade, interaja com a gente, fique inteiramente liberada para opinar, dizer o que você achou de tudo isso.